Quando o Diniz anunciou a sua primeira convocação para a seleção brasileira, ele tornou público que o Paquetá ficou de fora da lista de última hora. Ele até atrasou o anúncio da convocação em cerca de meia hora, porque naquele dia surgiu a notícia de que o Paquetá estava sendo investigado por possível envolvimento em manipulação de resultados. Um jogo do time dele, o West Ham, que teve um volume incomum de apostas num cartão amarelo que ele recebeu, um cartão para lá de bobo, e as investigações apontavam para pessoas da família e amigos do Paquetá fazendo apostas aqui na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, no cartão amarelo dele. Então, o assunto caiu como uma bomba na Inglaterra, ele foi previamente afastado do clube dele, voltou a jogar já no clube dele e não foi convocado aquele dia. As investigações seguem. E os indícios são fortes, mas ainda não está provado o envolvimento do Paquetá e acho que a CBF acertou em não chamar o Paquetá naquele dia. Ele voltou a jogar no clube dele e a investigação segue. Naquele dia, também foi perguntado, o Diniz, sobre convocar o Antony. O Antony, desde junho, se a minha pesquisa foi bem feita, a gente já sabe que é acusado pela ex-namorada dele, uma DJ, de agressão. E assim, uma agressão daquelas que fazem você ficar com o estômago embrulhado, assim, uma agressão pesada, verbal, por escrito e física, a ex-namorada dele. Então, o assunto já era público envolvendo o Antony. Hoje, esse assunto fica mais forte porque o portal UOL avança trazendo no seu portal vídeos e áudios do jogador para ex-namorado. O GE também teve acesso, a gente, prioritariamente, foi publicada no UOL, agora o GE também tem acesso, você pode acompanhar também no GE. Entre outras coisas, o Antony fala isso para ela, tomara que você morra. Há um inquérito da Polícia Civil de São Paulo, também há um inquérito na Inglaterra, o Antony segue jogando pelo clube dele, jogou inclusive nesse fim de semana, na derrota para o Arsenal. E agora a CBF tem essa bomba na mão, porque é óbvio que esse assunto vai ser muito falado durante a preparação. Mas desconvocou o Paquetá e vai manter o Antony, ainda que por motivos diferentes, os dois estão sendo investigados por inquéritos. E aí, já naquela época, veja o que o Diniz falava sobre a convocação do Antony. Eu vou começar pelo Antony. É uma coisa ainda muito incipiente e, por hora, o que eu sei é disso de uma acusação e eu vou parar por aí. Eu não vou ficar discorrendo sobre esse assunto porque é tudo muito pouco para a gente falar agora. Eu vou falar isso só uma vez só. Todo mundo que comete alguma coisa errada tem que pagar por aquilo que comete, mas a gente não tem também que ficar levantando essas questões o tempo todo só porque alguém levantou a questão. Então, espera ter os órgãos competentes para poder apurar esse tipo de coisa. Fui apurar nessa manhã qual será a postura da CBF. E ela se considera numa sinuca de bico. Por quê? Desconvocar o Antony, muito ruim. Mantê-lo, muito ruim. Não tem solução boa para esse caso. Não, a solução boa teria sido não chamá-lo lá atrás. A matéria do UOL e depois a nossa joga muita luz sobre o caso e o tema será debatido ao longo da semana. A CBF acaba trazendo para ela uma discussão indesejada, que é uma agressão a uma mulher por parte de um jogador convocado, que vai vestir a camisa da seleção brasileira. É uma situação muito ruim. Foi bom a gente ter colocado ali o Fernando Diniz, até para a gente relembrar exatamente o que ele falou. E o que ele fala ali, é um fato que está muito no começo ainda, com poucas provas, é a justificativa que ele dá. Mas acho que também ele deveria ter pensado no que poderia acontecer depois. Porque realmente a gente não está aqui para julgar, os órgãos, como o Diniz ali falou, que são responsáveis por isso, que vão fazer isso. Ele e a CBF, você imagina a cabeça do Diniz, cara, Fluminense, CBF, Antony. Total. Ele e a CBF poderiam ter chegado a essa conclusão. Então, eu acho que essa convocação é um erro. Por mais que... Se demonstrou totalmente um erro. Se fosse ainda no início, poucas provas, mas já é uma situação ali, se ela é esportiva ou não... Isso não cabe. Eu tô contigo, a convocação se mostrou completamente um erro, E agora cai nessa situação, que ele já, não sei se já não chegou ainda, mas provavelmente está no avião vindo da Europa, e aí fica esse clima, a cabeça dele também, como é que fica? Essa aí que é o Como é que ele vai focar dentro de campo, tendo esse problema extra-campo?
Os dois são muito problema. Igual você falou tudo. Tá lá na seleção, desconvocar é muito ruim. Mas como um ex-jogador, eu fico imaginando, dentro de um grupo... Como é que você faz? Ele desembarca, que agora você pode pegar o avião e volta. Na minha opinião, isso é uma coisa minha, né? Eu acho que os dois são horríveis. Mas eu acho que até para ele, né, se preparar para a defesa dele, para a cabeça dele. É muito difícil você estar num momento como esse, que é horrível, tanto para a moça como para ele, numa situação de seleção brasileira, André. Chamar muita responsabilidade para um monte de gente que não tem. Não descarto que isso ainda possa acontecer. Enquanto a gente está no programa aqui, a CBF está analisando a repercussão do caso e que ela chega à conclusão de que, dos vários cenários ruins, o menos ruim seja ele voltar. Exato. Não descarto que isso aconteça. O melhor para mim é desconvocar, concordo com o Renato, você foi um erro lá atrás, acho que a própria CBF, o Diniz, como você disse, claro, muita coisa na cabeça, poderia ter olhado com isso com mais cuidado, que é que o Diniz falou, muito incipiente, está só começando, o que eu vi, ou seja, viu pouco. Se tivesse visto mais, de repente teria tomado uma decisão melhor. E aí lembrar, né, que é isso, claro, ele tem que ser julgado, a justiça que vai ver se fez ou se não fez, o tanto que fez, enfim. O problema maior, que é a mensagem que passa um jogador de seleção brasileira, que se for culpado lá na frente, é um cara que faz isso com mulheres, né? Que bate na mulher, que, enfim, manda mensagens ameaçando. E aí a gente não pode ter isso. Desconvocar o Antony agora vai dizer que ele fez isso? Não. Exato. Desconvoca para você se defender, para você tomar cuidado, você não está com cabeça para isso. Né? Você Poupar, tá sendo, exatamente, a palavra se ele foi inocente, não tem problema. Ele está sendo retirado. Né? Ela alega no inquérito que uma das agressões a levou ao hospital. Então, eu acho que o maior problema é isso. A gente não pode ter na seleção brasileira, passar essa mensagem para o público, principalmente para as mulheres, né? Não só do Brasil, mas do mundo, que a gente faz pouco caso para alguém que é acusado ainda disso. mais De uma novo, entidade que tem se esforçado em Isso. se mostrar preocupada com essas causas que ela tem abraçado. Afasta, ele vai se defender. Exato. Se ele for inocente, depois, de novo, não está afastando, não está tirando, fazendo um julgamento. É só vai cuidar desse caso, que isso é muito importante, isso é muito maior que futebol, isso é muito maior que a seleção brasileira. Vocês me convenceram que acho que dos cenários ruins que estão no horizonte, o mais menos correto ruim é afastá-lo. Afastá-lo. Vamos ver o que a CBF vai decidir, né? Porque a decisão é dela, a gente no máximo opina.